Irmãos, cristãos e conservadores não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro comemoraram muito a vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas. Para o imenso grupo de pessoas, o triunfo do republicano significa muito mais do que um sucesso político, mas sim a possibilidade de resgate dos valores e da fé cristã que tem sido tão combatida e atacada ultimamente. E a partir de agora, eu vou te mostrar 3 maneiras que o novo governo do Trump pode influenciar no resgate do cristianismo na América e no mundo todo. Primeiro, a luta contra a cultura woke. A eleição de Trump parece sinalizar o ressurgimento do conservadorismo nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo. Nos últimos anos, os progressistas e o Partido Democrata da candidata derrotada Kamala Harris têm financiado a chamada cultura woke, algo que aqui no Brasil nós poderíamos comparar à ideologia da lacração. Essa cultura defende temas que incluem a ideologia de gênero, a descriminalização do aborto, a liberação do uso de drogas e no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, por exemplo, permitiram que pessoas roubem até $950 das lojas sem serem presas. Eu sei que parece um absurdo, mas é exatamente isso que estava acontecendo lá e também em outros países que recebem a influência da cultura americana, principalmente que vem de Hollywood e de seus artistas mundialmente conhecidos. Os apoiadores de Trump temiam que com a vitória de Kamala, as pautas que vão contra a palavra de Deus aumentassem ainda mais. E diante dessa ameaça, milhões de norte-americanos decidiram ir às urnas com o único propósito de barrar o avanço dessa cultura e garantir que valores tradicionais e princípios cristãos não sejam eliminados, como os progressistas tanto desejam. E eu digo, decidiram ir às urnas porque o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Ou seja, os cristãos e conservadores se sentiram na missão de eleger Donald Trump. E agora, essas pessoas esperam que a partir de 2025 as escolas voltem a aplicar o ensino de conteúdos mais neutros e conservadores, que as redes sociais tenham menos restrições a temas cristãos e também que haja uma maior liberdade para falar sobre a nossa fé em público. E com isso, famílias cristãs podem se sentir mais à vontade para ensinar os seus filhos sem a pressão de adotar conceitos que vão contra suas crenças. A verdade é que para os cristãos, a luta contra a cultura woke era uma verdadeira batalha espiritual contra Satanás e os seus demônios, e por isso o povo de Deus orou tanto para que Trump vencesse. Segundo, a proteção aos cristãos perseguidos. Outra esperança da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais é a volta das políticas pró-cristianismo na proteção e apoio aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Durante o seu mandato anterior, Trump demonstrou compromisso com a liberdade religiosa, adotando medidas que visavam proteger comunidades cristãs em regiões onde elas enfrentam perseguição. Por exemplo, ele assinou uma ordem executiva em 2019 que priorizava a assistência a minorias religiosas perseguidas, incluindo cristãos, direcionando recursos para ajudá-los em países onde sofrem opressão. O então presidente também pressionou governos estrangeiros a respeitarem os direitos das minorias religiosas. Em 2020, o Departamento de Estado americano puniu autoridades chinesas envolvidas na repressão de grupos cristãos. E essas ações enviaram uma mensagem clara de que os Estados Unidos não iriam tolerar violações à liberdade religiosa, incentivando outros países a reconsiderarem suas políticas de perseguição. Além disso, no ano de 2019, ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a sediar uma reunião na Assembleia Geral da ONU dedicada à liberdade religiosa, destacando a importância de proteger os direitos dos cristãos e de outras minorias religiosas. Em Provérbios capítulo 31, versículos 8 e 9, a Bíblia diz que nós devemos defender os direitos de todos os desamparados e fazer justiça aos pobres e necessitados. E é isso que os cristãos esperam ansiosamente a partir de 2025. E terceiro, apoio a Israel. O apoio de Trump a Israel é uma questão de grande importância aos cristãos. Afinal de contas, a nação eleita pelo Senhor no Antigo Testamento será o palco do cumprimento de muitas profecias bíblicas a respeito da volta de Jesus. E durante o seu primeiro mandato, Trump demonstrou um compromisso inabalável com Israel ao reconhecer Jerusalém como capital e ao transferir a embaixada dos Estados Unidos para a cidade sagrada.
Essa decisão, obviamente, desagradou muitas lideranças mundiais, mas foi comemorada por cristãos de todo o mundo. Inclusive, muitos acreditam que essa escolha de Trump fez com que a profecia de Gênesis capítulo 12, versículo 3, se cumprisse nos Estados Unidos naquela época. Deus disse para Abraão: "Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados." E não é por acaso, os Estados Unidos viveram um grande momento em praticamente todas as áreas durante aquele governo. O desemprego era baixo, a economia ia muito bem e o país vivia um período sem guerras ou grandes ameaças de povos inimigos. Agora, com a sua reeleição, é esperado que Trump reforce ainda mais essa aliança, que foi deixada de lado pelo atual presidente Joe Biden em um momento de grande tensão no Oriente Médio, com todos os inimigos de Israel apontando as suas armas para lá. Mas irmãos, é preciso deixar muito claro aqui que por mais que Donald Trump trabalhe para proteger Israel, será necessário que a nação passe por momentos de tribulação e perseguição antes da volta de Jesus. O profeta Ezequiel descreve em seu livro um período em que nações se levantarão contra Israel no final dos tempos. Diz assim: "Você virá contra o meu povo Israel como uma nuvem que cobre a terra. Isso acontecerá nos últimos dias, ó Gog, e eu trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu for santificado por meio de você diante dos seus olhos." Olha isso, irmãos. Essa e outras profecias falam de ataques que Deus vai permitir que ocorram a Israel para que a sua glória seja revelada ao povo, para que ele, enfim, reconheça Jesus como o Messias. Ou seja, o apoio dos Estados Unidos a Israel, por mais importante que seja agora, não altera a palavra de Deus, e essa possível aliança entre os Estados Unidos e Israel não é uma garantia de paz eterna. Entendeu? Irmãos, por falar sobre o final dos tempos, surgiu na internet uma teoria de que o retorno de Trump ao poder e a sua aproximação a Elon Musk é, na verdade, uma ação do inimigo para enganar o povo de Deus com uma falsa paz e preparar o território para a chegada do anticristo à Terra. E tudo indica que o bilionário, dono da Tesla, SpaceX, Starlink e tantas outras empresas possa ocupar um cargo de confiança no novo governo. E como nós vimos, esses dois homens são vistos como símbolos de esperança para restaurar a paz e a justiça no mundo, desafiando uma agenda progressista global. Mas há quem acredite que isso não passe de um grande engano. Segundo essa teoria, Donald Trump e Elon Musk, em primeiro momento, surgiriam como salvadores em meio a crises, até mesmo nos conflitos nucleares entre grandes potências. Isso está relacionado a um versículo de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, que diz que quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Porque em primeiro momento o anticristo vai fazer um acordo de paz e depois ele vai se revelar como o maior tirano de todos os tempos. E vale lembrar que o Elon Musk tem ficado cada vez mais poderoso e ele tem sido muito ousado ao querer implantar um chip no cérebro das pessoas. Ele pode não ser o anticristo, mas nós sabemos que o avanço da tecnologia e da inteligência artificial mostram que nós estamos muito perto de sermos controlados por completo e que a marca da besta poderá ser implantada em breve. Além disso, alguns cristãos acreditam que Jared Kushner, genro de Donald Trump, pode entrar em cena em breve e ele sim pode ser o anticristo por causa de seu papel de acordos de paz no Oriente Médio e pela compra de um prédio em Nova York com o número 666, que é associado ao número da besta em Apocalipse. E isso sem falar sobre outros detalhes sombrios sobre ele. Enfim, nós não sabemos como e nem quando será a chegada do anticristo. O que nós sabemos é que ele será um grande líder, carismático e capaz de encantar a todos com seu poder de convencimento. E por isso precisamos estar atentos aos sinais que a Bíblia nos dá em relação aos acontecimentos que vão vir antes da volta de Jesus. Amém? Irmãos, eu particularmente acredito que nada foge do controle de Deus. E a eleição de Trump é um sinal de que Deus sempre dá oportunidade para que o seu povo viva de acordo com a sua palavra, mesmo em um mundo que parece estar se afastando cada vez mais dos valores bíblicos. Jesus descreveu seus seguidores como sal da terra e luz do mundo, e muitos acreditam que Trump, apesar de ser falho e pecador como qualquer um, ele pode ser sim um instrumento de Deus.
Sob a sua liderança, os Estados Unidos poderão, por algum momento, servir como refúgio para a Igreja que tem enfrentado desafios dos progressistas para manter os seus princípios. Mas é muito importante lembrar que, por mais que o Trump possa ser visto como o aliado dos cristãos, ele não é o Salvador. As Escrituras são claras ao afirmar que o mundo vai passar por um período de dores de parto, como Jesus alertou em Mateus 24. Essa passagem aponta que os eventos que vão acontecer no mundo não poderão ser interrompidos por nenhum líder ou governo, porque fazem parte do plano maior de Deus para preparar a humanidade para a volta de Cristo. Então lembre-se de uma coisa: nós temos uma esperança que vai além das circunstâncias deste mundo. Nós podemos até celebrar quando nós vemos uma vitória ou uma decisão política que parece nos favorecer, como a eleição do Trump, que muitos estão vendo como uma resposta às orações. Mas nós precisamos lembrar que ao longo da história, os cristãos sempre foram chamados a viver em um mundo que nem sempre os favorece. Afinal, como o famoso pregador Charles Spurgeon disse: "Não espere ser honrado onde o nosso próprio Senhor foi crucificado." Então, irmãos, não vamos esquecer que a nossa verdadeira pátria não é aqui na terra. É claro, nós desejamos leis justas e nós queremos que os valores cristãos sejam respeitados, mas a nossa confiança e a nossa expectativa está no governo de Cristo. Aleluia!